Bom dia, pessoal. Estamos aqui de volta, né, para mais uma semana de aula. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, né? E que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Então, hoje, a tia vai fazer a correção da prova da semana passada, que foi uma prova diagnóstica para ver o nível de conhecimento de vocês, como vocês estão, tá? Parabéns, primeiramente, para aqueles que fizeram e realizaram a prova. E aqueles que não fizeram, que foram bastante, né? Alguns não fizeram e a tia ficou um pouco triste, porque queria que todos tivessem realizado a prova, né? Que era muito importante para mim saber como vocês se saíam na prova, né? Mas vamos lá para a correção, né? Sei que é difícil, gente, o momento que estamos vivendo, mas vocês têm que, como aluno, fazer a parte de vocês. Procurar estudar, mesmo não estando na escola, mas procurar estudar, procurar ler um livro, procurar crescer, né? Crescer os seus conhecimentos sobre o mundo. Então, procurem fazer as atividades, assistir os videoaulas, porque não é só passar de ano. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eu vou passar de ano, eu vou fazer só as provas, vou passar de ano, não precisa mais nada não, tá bom assim mesmo. Não é assim, gente. Se você, como aluno, tiver esse pensamento, eu sinto muito em lhe dizer, mas você nunca vai crescer de conhecimento. Porque a gente tem que pensar diferente, a gente tem que pensar assim, eu vou estudar, eu vou me esforçar, quando eu tiver uma dúvida eu vou perguntar à professora e eu vou fazer o possível, não para mim só passar de ano, mas para mim aprender, para quando o ano seguinte vier que eu for fazer outra série, eu vou entender tudo, porque eu aprendi tudo naquela série. Então, você tem que pensar dessa forma e não pensar coisas pequenas, mas pensar coisas grandes para você ter bom conhecimento de mundo, saber ler um texto e interpretar e compreender o que aquele texto está querendo transmitir para você. Então, você como aluno se dedique, faça o seu melhor todos os dias. É só uma aula de português por semana. Não é muita coisa, gente. Quando você estava na escola, era 6 aulas de português que você tinha que assistir. E aqui você só tem uma aula de português, só uma vez na semana, e você ainda desperdiça, ainda não tá nem aí. Isso não é bom para você. Isso aí você vai sentir dificuldade no próximo ano, quando você for para outra série, que algum professor for passar um conteúdo relacionado ou parecido com o que a tia tá passando, aí você vai ver, isso aí, ó, eu não sei não. Mas você era para saber. Mas por que você não sabe? Porque você não se dedicou. Então, vamos, você que não tá fazendo atividade, procure fazer as atividades e realizar suas atividades, porque isso é bom para vocês, entendeu? É bom para cada um de vocês. A tia está aqui para ajudar vocês e ela quer o melhor de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá, tá bom? Para a nossa correção da nossa provinha. E prestem atenção. Abram aí o caderno, a tia pediu somente o gabarito, certo? Mas só que a tia colocou lá em Word ou foi em PDF, não lembro, a prova toda escrita. Então, vocês vão olhar e ver qual item você marcou errado e qual item você marcou certo. Daí, você vai ter uma base na quantidade de acertos, você vai ter uma base de quanto você tirou. Até porque a tia deixou lá, né, não colocou a nota para ninguém, né, dos que fizeram. Então, você vai lá e descobre junto com a tia aqui quanto você tirou na sua provinha, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá para a primeira questão. Leia o cartaz a seguir e responda as questões abaixo. O cartaz diz assim, ó. Disque 100 na internet. Encontrou sites que incitam a violência contra as mulheres, homofobia, ou intolerância religiosa, racismo, pornografia infantil e entre outros crimes? Denuncie. Aí acesse www.disque100.gov.br. Siga as instruções e faça a sua parte. A primeira questão diz assim:
As formas verbais diz-que e denuncie apontam o quê? Item A, orientação, fato possível, fato duvidoso, item B. O item C, convite aos leitores do cartaz. Ou o item D, ordem, conselho ou pedido. E aí, qual vocês marcarem, hein? O item D é o item correto. Ordem, conselho ou pedido. Leia os textos abaixo e a seguir responda as questões 2 e 3. Primeiro texto, cartas. Esperança na Rio+20. Devemos guardar a edição 474 da Planeta como um documento importante para mostrar aos nossos filhos e netos. Estou seguro de que o nível de conscientização ecológica melhorou e muito desde a Conferência Eco 92. Parabéns pela brilhante reportagem sobre o Rio+20. I.S.L. por e-mail, Revista Planeta, edição 476. Texto 2. Faltas de coerência. Parabéns à Planeta de março de 2012, pelo excelente artigo Rio+20, o bonde da utopia, mostrando como essas conferências do meio ambiente têm avançado pouco em cumprir metas verdes. Elas são necessárias, mas os governos não se esforçam para estabelecer uma agenda positiva e ampliar a criação de áreas verdes nos centros urbanos. J.ca.a. por correio, Revista Planeta, edição 476. Questão 2. Em relação aos dois textos, percebe-se que os leitores, item A, têm opiniões diferentes sobre a matéria apresentada na revista. B, fazem críticas à matéria apresentada na revista. C, demonstram desconhecer a matéria apresentada pela revista. E D, gostariam que a revista se aprofundasse mais na matéria. E aí, gente? O item A é o item correto. Tem opiniões diferentes sobre a matéria apresentada na revista. Tá certo? Os dois textos, eles têm opiniões diferentes. Eles falam do mesmo assunto, referente ao mesmo assunto, né, que é a revista Planeta, mas só que eles têm opiniões diferentes, tá certo? E a finalidade desse texto? Questão 3. Qual é a finalidade do texto? Item A. Narrar uma história sobre ecologia? Será? B. Debater sobre uma matéria da revista? C. Opinar sobre uma matéria da revista. E D. Expor os problemas ecológicos. E aí, gente? Alguns desses itens aqui são bem parecidos e a gente poderia dizer que seria a resposta. Só que ele está pedindo a finalidade desse texto. A finalidade dele é o item C, que é opinar sobre uma matéria da revista. Porque aqui foram matérias expostas em uma revista. Então, eles opinaram sobre as matérias, né? Tem duas opiniões aqui diferentes que a gente pode ver. Então, eles opinam sobre uma matéria da revista. Poderia ser um debate? Mais ou menos, né? Mas você tem que prestar atenção, às vezes, é só na palavrinha. Às vezes, só uma palavrinha é a resposta certa. Porque todos falam sobre a matéria na revista, né? Debater sobre uma matéria na revista, opinar sobre uma matéria da revista. Então, esses dois itens estão bem parecidos, mas uma única palavra fez com que a resposta estivesse certa, que é o item C, opinar sobre uma matéria na revista. Então, prestem bastante atenção quando pedir a finalidade do texto, tá certo? Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões 4 e 5. O título do texto era Filhote é batizado por estudante em Manaus. Preste atenção. Em maio deste ano, ele foi resgatado no interior do Amazonas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA.
Em julho, ganhou um nome. Um filhote de peixe-boi foi batizado de Janã, palavra que significa a flor mais graciosa dos aruaques, grupos indígenas que habitam a Colômbia, o Peru, o Equador e o Brasil. Afinal, trata-se de uma fêmea que pesa 15 quilos e mede cerca de 1 metro. Escolhido em um concurso realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em parceria com o jornal amazonense, e o nome foi sugerido por Altemir Lima de Souza Filho, aluno do Colégio Militar de Manaus. Mara Figueira, Ciências Hoje das Crianças, 29 de julho de 2008. Vamos lá para a quarta questão. De acordo com esse texto, Janã é o nome de um... Olha, essa daqui, gente, está lá no texto. Tá bem explícita no texto mesmo. Ó. De acordo com esse texto, Janã é o nome de um A. Concurso de Amazônia. B. Filhote de peixe-boi. C. Grupo indígena. D. Jornal amazonense. E aí, gente? Claro que é o item B, né, gente? É um filhote de peixe-boi. Tá lá no texto, né? É só questão de atenção, tá bom? A informação principal do texto é que... Qual é a informação principal, gente, do nosso texto? E aí, a informação principal do nosso texto? Alguém saberia dizer? A. O nome foi sugerido por um aluno do Colégio Militar de Manaus. B. O animal é uma fêmea que pesa 15 quilos e mede 1 metro. C. O animal foi resgatado no rio Amazonas pelo Ibama. D. Um filhote de peixe-boi foi batizado de Janã por um estudante. Item D é o item correto. Um filhote de peixe-boi foi batizado de Janã por um estudante. Essa é a informação principal do texto, tá bom? Vamos lá para o próximo. Leia o texto abaixo e responda. Estou com uma pulga atrás da orelha. É o título do texto. É claro que, com tanta gente no mundo e muito mais pulgas do que gente, é bem possível que alguém, em algum lugar, possa estar com uma pulga atrás da orelha bem agora. Mas se um adulto disser para você que está com a pulga atrás da orelha, não precisa pular para longe, que nenhuma pulga vai pular em você. Ele só está querendo dizer que está desconfiado, encucado com alguma coisa. Agora, se esse adulto começar a esfregar a orelha freneticamente, é porque a pulga está ali de verdade. E antes que ela se interesse por você, sebo nas canelas. Gribel, Cristiane, com a pulga atrás da orelha. E outras coisas que os adultos dizem quando querem dizer uma coisa totalmente diferente. Segunda edição, São Paulo, Salamandra, 2005, página 11. No trecho, é claro que com tanta gente no mundo, a expressão destacada dá a ideia de quê? A questão 6. Hein? No trecho, é claro que há tanta gente no mundo. Essa expressão no mundo destaca a ideia de quê? Causa, o item A. B, lugar. C, modo. D, o tempo. Item B, lugar, tá bom? 7. No texto, a expressão sebo nas canelas significa o quê, gente? Ó, item A, ficar desconfiado. B, sair correndo. C, afastar-se do outro. Ou D, passar um repelente na pele. Essa expressão sebo nas canelas, gente, ela quer dizer você sair correndo, né? Que você corre mais rápido. É um ditado bem conhecido, um ditado popular, né? Então, o item certo é o item B, sair correndo, tá bom? Leia o texto a seguir e responda as questões. É uma tirinha, tá certo? Ó, adivinha quem é Chico? Zé da Roça, tem creme pras mãos? Esse era o texto. 8. No segundo quadrinho, Chico Bento diz, Zé da Roça. A palavra indica o quê? Irritação, dúvida, raiva
ou curiosidade? Com certeza, gente, é uma dúvida, né? O item B. 9. Na fala, tem creme para as mãos? Fica explícito que a personagem A. Quer comprar creme porque está com as mãos ásperas. B. Está comprando creme para a mão. C. Entendeu que sua mão está... Não, calma aí. C. Entendeu que sua mão está, seja porque Chico Bento a confundiu com o Zé da Roça. E D. Entendeu que Chico Bento gosta de mãos macias. Então, tem creme nas mãos. Tem creme para as mãos? Foi a pergunta que ela fez. Fica explícito que a personagem. Letra C. Entendeu que sua mão está... Essa mão entendeu que sua mão esta seja porque Chico Bento a confundiu com o Zé da Roça. Essa é o item correto, o item C, tá? Questão 10. Em relação à tirinha, assinale a última alternativa incorreta. A presença de elementos cinéticos em todos os quadrinhos é o item A. B. Na história, temos linguagem verbal e não verbal? C. É possível identificar as características físicas das personagens? D. Zé da Roça participa da história? Então, em relação à tirinha, assinale a única alternativa incorreta. Podemos perceber que o item A está correto, a presença de elementos cinéticos em todos os quadrinhos. O B também, porque na história temos linguagem verbal e não verbal. Que como ela é uma tirinha, ela tem desenhos e ela também tem fala, que são as escritas, tá bom? Aí a C, é possível identificar as características físicas das personagens? Sim. E a letra D, Zé da Roça participa da história? Não, ele só é citado na história, mas ele não participa da história, tá certo? Que o rapaz lá confundiu, né? E disse que, será que é o Zé da Roça? Então, mas ele não estava na história, tá bom? Foi só como ele citou. Então, essa era a nossa prova, estava bem fácil, gente, mas a maioria dos alunos não realizaram a prova. Isso foi que me deixou mais triste, porque a maioria não realizaram a prova e eu queria que todos tivessem realizado. Mas não foi o esperado, né? Então, peço que da próxima vez vocês realizem a prova, que é muito importante para a tia saber como vocês estão, quais são as necessidades maiores que vocês têm no momento. Então, peço que da próxima vocês façam a prova e continuem fazendo essas atividades, que elas também são muito importantes. Elas dizem muito ao respeito de vocês, a questão do conhecimento, da interpretação de texto, né? Nas produções de texto, como vocês conseguem construir uma produção de texto. Então, isso é muito importante para a tia, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, né? E hoje terá a nossa prova parcial de língua portuguesa. Então, a tia vai colocar lá no grupo a prova, façam com bastante atenção, tá bom? Tá bem fácil, é só questão de ler, tá bom? E dar uma olhadinha nas suas atividades. Quem fez a atividade vai saber responder a prova. Quem não fez vai ter que assistir os vídeos, né? Pra saber como é que vai realizar essa prova. E essa prova, ela vale a sua nota parcial do primeiro bimestre. Então, não deixem de fazer, tá bom? Então, a tia também só recebe até 5 horas da tarde, tá? Essa prova dessa quarta-feira, a tia só recebe até 5 horas. Passou das 5, a tia não recebe mais, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula. E desejo tudo de bom, tá bom? Um grande beijo. Tchau!